como ter sabedoria ou como desenvolver sabedoria. Bom dia, mulher de valor, bom dia, mulher de Deus. Estamos aqui em mais um devocional posicionada, aquele lugar, aquela mesa diante de Deus, né? Onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores fala conosco todas as manhãs. Vamos falar sobre o nosso devocional de hoje, sobre sabedoria no nosso devocional de hoje. O Senhor me levou a 2 versículos bem pontuais. Agora há pouquinho, né? Eu fiz meu devocional logo cedo, limpei a casa, levei as crianças para a escola, tomei café, limpei a casa, né? Agora eu tô aqui com vocês. E de manhã cedo o Senhor me levou a uma passagem e agora quando eu sentei aqui, Ele derramou algo totalmente diferente daquilo que Ele tinha falado comigo pela manhã, e eu entendi que é uma palavra pontual, então eu sei que Ele vai acessar de forma profunda o coração de alguém que vai assistir essa live. Então não deixe de compartilhar, sabe? Seja como uma ferramenta nas mãos de Deus, compartilhando essa live, dando a oportunidade de outras mulheres acessarem profundamente aquilo que Deus tem para elas. Amém? E como eu sempre digo, o devocional sem Bíblia não é devocional. Então nós vamos ler a Bíblia. Eu separei 2 versículos, 2 passagens no livro de Provérbios. Nós vamos ler a primeira para que você consiga compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Provérbios capítulo 24, versículos de 3 a 5. Se você não tem como abrir sua Bíblia agora, anote esses versículos e leia eles no decorrer do dia, tá bom? Leia eles no seu intervalo do almoço, do cafezinho, não importa. Abra e leia a Bíblia, tá? Se você não tem uma Bíblia física, baixa no celular uma Bíblia. Eu sempre sugiro a versão NVT, nova versão transformadora, porque ela é de fácil entendimento, tá? Então é a que eu leio, aqui a que eu uso no devocional com vocês é a NVT. Mas no meu devocional particular, no meu privado com Deus, eu uso a King James porque ela é mais próxima, a versão mais próxima que nós temos, traduzida para o português, do original, tá? Então, mas são 2 versões bem diferentes. Então, eu sugiro você a ler a NVT, tá bom? Então, Provérbios capítulo 24, versículos do 3 ao 5, diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Olha esse princípio que Deus está nos dando. Se você tem alguma questão na sua casa que precisa ser resolvida, não tá legal, você não tá num relacionamento legal, né? Tá com alguma questão com seus filhos, na criação dos seus filhos, ou mesmo com seu marido no seu casamento, Deus está nos dizendo aqui que o que constrói a nossa casa é a sabedoria. Então o que você precisa buscar é a sabedoria. Seguindo, né? E aqui diz, né? E com entendimento ela se fortalece. Guarde isso, tá? Com sabedoria você constrói a casa, certo? Ou seja, você edifica a sua vida com a sabedoria. Mas é com o entendimento que ela é fortalecida. Você vai entender isso ali na frente, tá? Deixa eu só anotar essa palavra aqui. Entendimento. Para eu não me perder aqui no verso 3. Então, com entendimento, ela se fortalece. Verso 4. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Conhecimento nos leva a ter tudo aquilo do bom e do melhor que nós podemos ter nessa vida. Amém? Prosperidade financeira. Versículo 5. O sábio é mais poderoso que o forte. Entenda que a sabedoria e a força, Deus está comparando aqui a sabedoria com a força, e a sabedoria vence, tá? Ela é mais poderosa, ela tem muito mais poder do que a força do braço. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Você está entendendo isso? Agora, nós vamos voltar aqui nesse capítulo 24, mas agora nós vamos ler Provérbios 4, versos 5 a 9. Preste atenção. Olha essa instrução de Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo do 5 ao 9.
adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Sabedoria adquirida, o discernimento é aprendido, é um aprendizado. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. O que Deus está nos falando aqui? Quais são as palavras dele? São os princípios que ele desenhou na palavra de Deus, que estão ali para que nós sigamos eles. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Lembra que nós lemos no versículo 3 do capítulo 24 que nós precisamos ter entendimento, né? Então, ou seja, a sabedoria ela é um dom, mas nós precisamos buscar conhecimento e entendimento das coisas desse mundo para que ela seja amplificada na nossa vida. Você vai entender isso logo ali na frente. Verso 8. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Esse aqui é o resultado que as pessoas têm, as pessoas que buscam sabedoria vão ter, tá? Ela vai engrandecer e vai honrar a pessoa que busca ela. Verso 9. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Buscar sabedoria não é algo fácil, não é um conhecimento que a gente vai ali, estuda um pouquinho, não, a sabedoria é algo que a gente vai buscar durante a nossa vida inteira. Mas ela traz, a palavra de Deus nos promete que ela nos dá recompensas, né? Ela nos honra, nos engrandece. Essa bela grinalda na cabeça é um presente que a sabedoria vai nos dar. Ou seja, de nós, as pessoas que usam é mais ou menos como José, né? José usava aquela túnica colorida porque ele era o filho preferido do pai. Então aquela túnica o diferenciava dos demais. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. A pessoa que tem sabedoria, ela vai ter uma bela grinalda na cabeça. O que Deus está falando aqui? Que ela vai ser honrada. As pessoas vão olhar para ela e vão perceber que existe algo diferente nela, né? Então essa grinalda não é uma grinalda física, é algo espiritual que vai ser visualizado no mundo natural como uma pessoa que tem sabedoria. Eu quero que você entenda isso, tá? Agora nós vamos voltar lá para Provérbios 24, porque nós vamos nos deter a palavra que está em Provérbios 24, no versículo 3 ao 5, né? Então eu quero que você entenda que a sabedoria, ela é uma qualidade, se nós formos olhar, eu vou ler o que está no dicionário, tá? Se você colocar lá no Google o que é sabedoria, vai aparecer o seguinte, que é uma qualidade ou característica de quem é sábio, é um conhecimento natural ou adquirido, um acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos, conhecimento extenso e profundo sobre um assunto específico ou diversos assuntos, né? E as principais características de uma pessoa sábia, segundo o dicionário, são 4. Ela é uma pessoa instruída, tem muito juízo, tem bom senso e tem comportamento de retidão. Então, aqui são 4 características de uma pessoa que tem sabedoria. Só que eu vou em mais profundo. A Bíblia ela foi escrita em grego e alguns livros na linguagem judaica, né? Então, a gente vai lá para o grego e vai entender, porque grande base do vocabulário daquela época vinha do grego. Então, se nós pegarmos a palavra sabedoria, tá? Lá do grego, fomos traduzir o que é sabedoria no grego, nós vamos nos deparar com algo extraordinário. Preste bem atenção. No grego é a palavra Sofia com PH, tá? S-O-P-H-I-A, significa sabedoria, né? E o que significa no grego essa palavra? Ela significa excelência mental no sentido pleno, né? É uma habilidade, mas que não inclui só o conhecimento. Ela inclui também a habilidade e o julgamento para aplicar aquele conhecimento nas situações e circunstâncias da vida. Então, eu quero que você entenda que a sabedoria ela é um conjunto, né? Estudando um pouco essa palavra e o significado dela, eu encontrei que eles dividem a sabedoria em 3 partes, né? A sabedoria filosófica, a teológica e a sabedoria como um dom. Então, é nessa parte que a gente vai
compreender o que Deus está falando no versículo 3, Provérbios 24, verso 3, quando Deus nos diz o seguinte, que a sabedoria com sabedoria se constrói a casa, mas com entendimento ela se fortalece. O que é o entendimento? É a busca do conhecimento das coisas que nós precisamos resolver na nossa vida. Então, quando você olhar para alguém que tem sabedoria, que você consiga distinguir que aquela pessoa realmente tem sabedoria, eu quero que você entenda que ela não recebeu essa sabedoria só como um dom de Deus. Ela recebeu também esse dom de Deus, mas ela desenvolveu a sabedoria através do conhecimento e do entendimento. E o que eu quero chegar aqui, o ponto que eu quero chegar nesse devocional de hoje para você, é que não é só sobre buscar a Deus, não é só sobre orar, não é só sobre ler a Bíblia. É sobre estudar aquilo que você precisa desenvolver para crescer em Deus. Você consegue entender isso? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô com um problema no meu relacionamento, no meu casamento. Eu tô com um problema no meu casamento. Aí eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo. Só que tem algo a mais que você precisa fazer. Você precisa entender sobre relacionamentos. Porque quando Deus curar o seu casamento, Ele vai usar essa cura para ajudar outras pessoas a serem curadas também, outros relacionamentos a serem curados também. Eu quero que você entenda que não para em você. A sua cura ela vai ser estendida para a vida de outras pessoas. A sua transformação vai ser estendida para a vida de outras pessoas. Você consegue compreender isso? E a sabedoria está exatamente nisso. Por isso que você vê muitas pessoas, gênios, que são extremamente sábios em conhecimento, entendem tudo sobre a área deles, mas não são espirituais, porque eles não receberam o dom da sabedoria divina. E em contrapartida, você vai ver pessoas que servem a Deus, que são extremamente sábias no conhecimento da palavra, mas pecam na sabedoria de buscar o conhecimento sobre as outras coisas que precisam ser buscadas. Por exemplo, o desenvolvimento pessoal. Entender como o ser humano funciona, como a mentalidade do ser humano funciona. Isso é algo que eu vejo como essencial, por exemplo, para quem está liderando pessoas. Mas não só liderando pessoas dentro de uma empresa, no mundo natural aqui, né, no profissional, mas também dentro da igreja. Sabe, o pastoreio, por exemplo, ele precisa, as pessoas que são levadas a esse dom de pastorear pessoas, elas precisam conhecer pessoas. Mas não só ter o conhecimento bíblico, e sim o conhecimento profundo da ciência, da psicologia. Você consegue entender? E é isso que a palavra de Deus está nos instruindo nessa manhã. Eu vou voltar e vou repetir esse verso 3 de Provérbios 24. Com sabedoria você vai construir a sua casa. E com o entendimento ela vai se fortalecer. Você vai buscar em Deus o dom da sabedoria, de ser uma mulher sábia, de ser uma mulher de Provérbios 31. Uma mulher que fala com sabedoria, que sai bondade das palavras dela. Você vai buscar esse conhecimento em Deus. Ele vai derramar sabedoria sobre você para que você se torne essa mulher. Mas você precisa buscar entendimento para que ela se fortaleça, para que a sua casa seja fortalecida. E isso você vai estender para todas as áreas da sua vida. Se nós continuarmos aqui no verso 4, pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Se você buscar conhecimento, se você buscar entendimento, toda a sua casa vai ser cheia de bens preciosos e desejáveis, e não só físicos, mas espirituais, emocionais. Você consegue compreender isso nessa manhã? Então não é só sobre buscar o conhecimento, a palavra de Deus deve vir em primeiro lugar, mas você também precisa se fortalecer no conhecimento das coisas do mundo natural, daquilo que você precisa se desenvolver. É mais ou menos assim, ó. Eu preciso crescer emocionalmente. Eu sou muito imatura nas minhas emoções, eu não consigo controlar as minhas emoções, eu sou muito mimizenta, né? Tá muito essa palavra aí, né? Sou muito mimizenta, não consigo me acertar com meu marido, né? Não consigo ter sabedoria para falar com meu marido. Você precisa fortalecer as suas emoções, você precisa ser curada das suas travas emocionais, você precisa ser liberta daquilo que te prende nas cadeias emocionais. E para isso você vai fazer o quê? Você vai estudar sobre as emoções.
sobre como as emoções funcionam dentro de você. Você vai comprar um livro, você vai fazer um curso, e isso vai fazer com que você cresça emocionalmente, com que você desenvolva emoções maduras, com que você desenvolva controle sobre as suas emoções, para que você não fique mais irada, para que você saiba controlar aquilo que está dentro de você que está incomodando, sabe? E isso é maturidade emocional. E isso você vai buscar através do conhecimento. E Deus vai agregar, através da palavra dele, sabedoria sobre você como um dom. Você consegue entender isso? Amém? Então, que nessa manhã Deus traga sobre o seu coração esse conhecimento profundo sobre o que é sabedoria. Você precisa entender o que é sabedoria para que quando você vai buscar sabedoria, seja derramada sobre você da forma correta. Então, a sabedoria é um dom que vem de Deus? Sim, é um dom que vem de Deus, mas ela também é adquirida através do conhecimento na área específica que você precisa se desenvolver. Seja dentro da sua casa, seja no ambiente profissional, seja liderando pessoas, não importa. Você precisa buscar conhecimento para que a sua sabedoria seja agregada, seja amplificada, né? E as pessoas consigam enxergar em você uma amplitude de conhecimento e aquele dom de sabedoria que vem de Deus. Amém? Então, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir e ter entendimento do que é a verdadeira sabedoria, como buscar a sabedoria. A sabedoria de Deus você vai buscar através da oração e do conhecimento da palavra, seguindo os princípios bíblicos, né? Mas a sabedoria teológica, filosófica, o conhecimento científico você vai buscar através de leitura de livros, de cursos que você vai fazer, de desenvolvimento pessoal. Amém? Deus abençoe sua vida nessa manhã. E que essa palavra, se ela tocou você, comenta, põe nos comentários ali pra mim o que mais falou com você, me manda lá no direct. Eu tô amando conversar com vocês, né? Tem muitas mulheres me chamando lá no direct, falando das orações. E eu gosto disso, desse contato. Então, compartilha comigo o que mais tocou em você. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia, que seja um dia abençoado, próspero e que o Senhor derrame sabedoria sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Beijo.